Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Emily Maciel e hoje eu vou falar para vocês como foi meu primeiro semestre no curso de Psicologia em uma universidade federal. Eu vou trazer mesmo um panorama mais geral de como foi esse meu primeiro semestre. Eu acabei sendo classificada no SISU ponto 2 lá em 2020. Porém, por conta da pandemia e o atraso no calendário, as minhas aulas começaram mesmo só agora em 2021, em mais ou menos março, abril. Então a gente acabou tendo um semestre um pouco reduzido, mas eu vou trazer aqui para vocês todos os conteúdos que a gente acabou tendo nesse semestre, tá? Eu não vou trazer os livros que os professores indicaram, porque isso é muito particular de cada universidade, de cada curso. Porque, no meu caso mesmo, os professores eles passavam somente alguns capítulos, não o livro completo. É bom você saber que na UFRJ o curso de psicologia ele é integral. Então a gente acaba tendo aula tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E principalmente nesse primeiro semestre, a gente não tem como mexer muito na grade. Todo semestre lá na UFRJ entram 90 alunos. E por conta desse alto número de alunos, eles são divididos em duas turmas, a turma A e a turma B. Essa divisão ela acontece automaticamente no sistema e é por ordem alfabética, então a gente não precisa se preocupar muito. Então eu vou falar um pouco como foi o meu primeiro semestre sendo da turma A e eu vou começar pela segunda-feira. Segunda-feira a gente tinha aula basicamente o dia inteiro, tá? E os tempos eram seguidos. Então, logo depois que terminava uma aula, já começava a outra. A primeira aula de segunda-feira era anatomia. A anatomia a gente tinha 3 tempos seguidos, que começava às 7h30 até meio-dia e 50. A gente já tinha o conteúdo gravado, então a gente conseguia assistir o conteúdo da aula nesse período da parte da manhã, 7h30, ou até um pouquinho depois, mas toda semana a gente tinha um encontro ao vivo, uma aula síncrona, onde a gente tinha um encontro com a professora, ela esclarecia alguns pontos do conteúdo que a gente já tinha visto anteriormente. A gente também tinha alguns monitores. Então, no período da aula, a gente tinha algum aprofundamento no conteúdo, a professora tirava algumas dúvidas. E uma coisa muito interessante no UFRJ é que tem muitas disciplinas que você não tem somente um professor. Você pode ter 2 professores naquela disciplina, um professor e um monitor, ou até mais de um, e com isso as aulas eram bem dinâmicas. E cada disciplina, cada professor ele vai te cobrar um livro diferente e provavelmente ele vai te cobrar um capítulo ou outro, não necessariamente o livro inteiro. Então uma coisa também muito legal na UFRJ é que a gente não tinha necessidade de logo no início comprar uma quantidade muito grande de livros. Os professores eles disponibilizavam basicamente todo o conteúdo que a gente precisava no semestre. Se precisava de algum livro, ele já disponibilizava as páginas que era importante que a gente lesse para a próxima aula, para a próxima discussão ou para fazer algum trabalho. Então isso também foi muito interessante. Nesse primeiro semestre de anatomia, a gente estudou alguns conteúdos, tá? Sendo eles sistema locomotor, sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso, né, como medula espinhal, tronco cefálico, cerebelo. Estudamos também sistema autônomo, tivemos aula prática de neuroanatomia, então isso também foi uma coisa muito legal, que a gente tinha videoaulas de professores dentro do laboratório lá da FRJ, com algumas peças anatômicas, e eles abriam essas peças, mostravam pra gente, e também mostravam a diferença de uma para outra, dependendo do seu corte. Então eu acredito que mesmo com as aulas online, a gente conseguiu aprender bastante e ter quase uma aula prática, sabe? Através das videoaulas, então foi muito legal e a gente conseguiu aprender bastante coisa. A gente falou também sobre o sistema digestório, sistema urinário, reprodutor, e uma coisa que eu achei muito interessante, né, que eu não estava esperando tanto ver no curso de psicologia, mesmo sabendo que a gente teria anatomia, foi o sistema reprodutor feminino e masculino. E isso não foi somente anatomia. A gente teve outras disciplinas que também abordaram o sistema reprodutor, processo de desenvolvimento, então foi muito interessante a gente ter essa visão meio geral, sabe? Essa visão mais macro, não focando tanto só em neuroanatomia. Claro que a gente também estudou bastante esse conteúdo, mas não foi tipo o principal, o grande foco. A gente estudou de uma forma mais ampla os sistemas, os principais órgãos, como funcionavam, possíveis doenças e o que causava determinadas complicações, qual era a importância de cada órgão ou de cada processo. Então, foi muito interessante. Em anatomia, a gente teve alguns EDs. Eles eram mais específicos, como sistema respiratório ou sistema endócrino. Teve também 2 provas ao longo do semestre, né? Então, tipo, dava para levar, mesmo que o conteúdo ele fosse bem extenso, a gente conseguiu passar por todos os pontos importantes de anatomia.
E depois de anatomia, a gente tinha a disciplina de genética, que era a primeira da parte da tarde. Genética, pelo menos para mim, foi uma das disciplinas mais tranquilas. Era basicamente uma revisão, né, daquele conteúdo que a gente já estuda no ensino médio, ou estuda para fazer vestibular como o Enem. Então, não era tão complexo, sabe? Então, a professora, ela dava um enfoque maior em trazer casos de doenças ou problemas que ocorriam exatamente por questões genéticas. E um dos conteúdos que a gente estudou nesse semestre de genética foram alterações cromossômicas estruturais, herança multifatorial e aspectos genéticos, estrutura e funções de cromossomos genéticos, bases moleculares e tratamento de doenças genéticas e mutações. No final de cada módulo, a professora ela disponibilizava alguns exercícios, mas era mais para a gente já entender como funcionava, praticar mesmo. E no final do semestre teve uma prova, então foi bem tranquilo. Depois de genética, a gente tinha aula de histologia. Histologia, as aulas ela não eram ao vivo, síncronas, e sim gravadas. Sendo que não em vídeo, os professores já disponibilizavam lá, através do AVA, um PowerPoint com áudio. A gente conseguia ter acesso às imagens e à explicação do professor. Foi uma disciplina também que eu achei bem tranquila. Alguns conteúdos que a gente estudou na histologia foram noções de técnica histológica, tecido epitelial e glandular. Tivemos também tecido conjuntivo, propriamente dito, né, e sangue. Estudamos tecido cartilaginoso e osso, tecido muscular, pele e anexos, tecido nervoso, sistema endócrino. E as aulas eram basicamente para a gente conseguir identificar alguns tecidos, a diferença. E o conteúdo dessa disciplina, ele era muito interessante, que a gente aprendia sobre alguns equipamentos e a utilização de algumas substâncias exatamente como um corante, sabe? Que através dessas substâncias a gente conseguia identificar algumas estruturas, alguns tecidos, determinados cortes. Então, mesmo que a gente não tenha tido aula no laboratório e ter visto esses tecidos pessoalmente, dava para ter bastante noção através das aulas. O professor ele também disponibilizava algumas animações, vídeos, então a gente conseguia ter essas noções mesmo que fosse de forma remota. E para fechar com chave de ouro a segunda-feira, a última disciplina do dia era embriologia. E nessa disciplina a gente estudou alguns conteúdos como o que é embriologia, gametogênese masculina ou espermatogênese, gametogênese e regulação hormonal feminina, processo de gastrulação, fertilização, primeira e segunda semana de processo de desenvolvimento, mesoderma e endoderma, mesoderma 2 e fechamento. Então, a gente estudava desde como acontecia os processos de meiose, mitose, lá na formação dos gametas, para diferenciar os gametas masculinos e os femininos. A gente estudava os processos hormonais de desenvolvimento, como ocorria a fecundação e o desenvolvimento. Então, foi uma disciplina bem completa. Então, na segunda-feira, a gente realmente tinha um conteúdo mais biológico. Agora, partindo para terça-feira a gente só tinha uma aula, né, para minha turma, a gente só tinha uma aula que era de introdução à sociologia, que acontecia na parte da tarde. Alguns conteúdos que a gente estudou nessa disciplina foram a Era das Revoluções e o Nascimento do Pensamento Sociológico, Perspectivas do Pensamento Sociológico Clássico, a Construção Social da Realidade e o Quadro Contemporâneo. Nessa disciplina, toda semana a gente tinha algumas páginas, alguns capítulos de livro para ler, ou um artigo diferente sobre um dos autores, pensadores da sociologia. E toda semana acontecia a apresentação daquele artigo ou daquele livro que a gente tinha lido. E depois da apresentação, a gente tinha uma discussão, a gente conversava, tirava algumas dúvidas, então foi uma disciplina muito legal também. E nessa disciplina eu pude conhecer alguns autores e livros que eu ainda não tinha tido contato. E na quarta-feira a gente tinha duas disciplinas na parte da manhã. A primeira era a História da Psicanálise. Nessa disciplina a gente tinha algumas bibliografias, porém a única solicitação do professor era que a gente lesse alguma biografia de Freud. Não precisava ser necessariamente uma obra dele, mas sim alguma obra sobre ele. Então era uma disciplina muito tranquila, ela era mais de apresentação mesmo. O professor toda semana ele trazia um conteúdo ou a visão a partir de um autor diferente e deixava a gente bem livre para a gente poder se aprofundar em determinado autor ou em determinado contexto histórico. Então, da metade para o final, o professor realmente deu enfoque maior em psicanálise, algumas nomenclaturas e diferença de outras abordagens. Então, foi uma disciplina muito interessante e que eu pude aprender bastante, mas era mais uma introdução mesmo
do que propriamente um aprofundamento sobre a psicanálise. Logo depois da disciplina de História da Psicanálise, a gente tinha Eixo Pix 1. E Eixo Pix sendo Extensão Universitária, Psicologia e Compromisso Social. Nessa disciplina, a gente fazia leitura de alguns textos, mas voltados exatamente para esse contexto mais social. A gente também pesquisou muito sobre o próprio site da UFRJ, o PR5, que é a Pró-Reitoria de Extensão. E lá a gente conseguia ver alguns projetos de extensão que já existem, tem como ele é feito, quais critérios o projeto ele precisa ter para poder ser aprovado. E nessa disciplina a gente não tinha prova, tá? A gente precisava fazer realmente um projeto de extensão, cumprindo todos os requisitos necessários, onde a gente precisava determinar um público-alvo, como aquele projeto de extensão iria afetar esse público-alvo e como esse projeto ele poderia acrescentar e auxiliar na nossa formação como estudante. Foi uma disciplina que ganhou um lugarzinho no meu coração. Eu realmente pude aprender muito com ela e ter essa visão mais social de como aquele conhecimento, como aquele aprendizado que a gente tem dentro da universidade, a gente pode expandir, sabe? A gente pode levar para fora, a gente pode levar para a comunidade ao redor, para outras pessoas que às vezes não têm acesso àquelas informações. Então esse pensar social foi uma coisa que eu particularmente gostei muito durante o curso. E quinta-feira pela manhã a gente tinha normalmente 2 tempos de História da Psicologia, que para mim foi uma das disciplinas mais completas. A gente realmente passou por todos os processos, desde a diferenciação da psicologia, como surgiu os primeiros questionamentos, os primeiros experimentos. Então acabou sendo uma disciplina bastante conteudista. A gente tinha pouco tempo, né, por conta do calendário, para conseguir abordar todos os temas, mas nessa disciplina em específico a gente tinha as monitorias. A gente também tinha monitores em outras disciplinas, sendo que nessa disciplina em específico a gente tinha 2 encontros semanais que aconteciam quarta-feira e sexta-feira na parte da tarde, onde esses outros alunos que já tinham passado pela disciplina, eles reviam alguns textos com a gente, tiravam algumas dúvidas, fazia com que a gente conseguisse compreender melhor o período que aquele texto foi escrito. E foi muito importante, pelo menos para mim, para eu conseguir compreender de fato a matéria, já que muitos textos acabavam tendo uma linguagem um pouco mais complexa, mais acadêmica, não sei. A gente tinha muita dificuldade, pelo menos eu tive algumas dificuldades para compreender alguns textos, e nessas monitorias, que eram como se fossem grupos de estudo, a gente realmente conseguia discutir e tirar algumas dúvidas, reler alguns textos. Então foi muito importante para mim e eu acredito que foi diferencial para que eu realmente conseguisse acompanhar aquela disciplina e não acabar, ficando perdida, sabe? Fora que os monitores e o professor, eles se preocupavam realmente se a gente estava conseguindo acompanhar a disciplina, se a gente estava conseguindo entender ou estava tendo algum tipo de dificuldade. Eles tinham muito essa preocupação, principalmente pela gente ser do primeiro semestre e muitos de nós estar vindo diretamente do ensino médio. Então, quando a gente tem esse primeiro contato com o mundo universitário, muitas vezes a gente tem um baque, sabe? É muito diferente a forma de estudar, como as aulas acontecem. Então, essa preocupação, tanto por parte dos monitores quanto do professor, foi muito importante nesse início, né, do curso. E por último, mas não menos importante, nas sextas-feiras a gente tinha a disciplina de Epistemologia da Psicologia, tá? Que era basicamente o estudo da psicologia, ou o princípio de como começou também a preocupação, o pensamento sobre a questão da psicologia. E alguns pontos, né, alguns textos que a gente acabou lendo nesse período foram Galileu e Platão, Galileu e a Revolução Científica do século XVII e O que é Ciência Afinal. E nessa disciplina a gente pôde aprender um pouco mais sobre como ocorreu o processo de pensamento, de questionamentos, tanto a respeito do cosmos, quanto dos oceanos, quanto de todas as coisas que eram ditas como verdades. E como o ser humano, através das suas observações, ele pôde compreender melhor o mundo que o cerca, o universo. Então foi uma disciplina muito interessante que eu particularmente também pude aprender bastante. E essas foram as 9 disciplinas que eu tive nesse primeiro semestre, né? Recapitulando, eu tive a disciplina de anatomia, genética, histologia, embriologia, introdução à sociologia, história da psicanálise, eixo Pix 1, história da psicologia,
e epistemologia da psicologia. Mas agora falando de uma forma mais geral, eu pude ver que, apesar do pouco tempo que a gente tinha, né, por conta de todo o cronograma, os professores eles se preocupavam muito se a gente estava conseguindo acompanhar, se a gente estava conseguindo compreender. E eles eram também bem flexíveis. Alguns professores, eles não permitiam que as aulas fossem gravadas. Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar também. Mas mesmo esses que não permitiam, eles sempre disponibilizavam algum tipo de material de apoio. Tinha slides, ou o professor ele disponibilizava algum tipo de material complementar. Ou muitas vezes a aula em si ela era só discussão sobre aquele conteúdo, sobre aquele texto que a gente leu, debate. Então, nesses casos, alguns professores eles realmente preferiram que as aulas não fossem gravadas, mas mesmo quem não estava presente na aula conseguia acompanhar tranquilamente. E quando tinha algum tipo de apresentação, né, de slide, de PowerPoint, como nas disciplinas de introdução à sociologia, os próprios alunos eles disponibilizavam esse conteúdo para os outros, nos grupos. Então, mesmo que a gente não se conhecesse pessoalmente, a gente tinha alguns grupos, tanto de algumas disciplinas quanto o próprio grupo da turma, onde a gente sempre tentava se ajudar. Se alguém tivesse com alguma dificuldade em alguma disciplina, não tivesse conseguindo acompanhar, ou precisasse de algum tipo de ajuda, a outra pessoa se disponibilizava. Eu não sei se isso é em todos os cursos ou em todas as universidades, mas nesse período remoto, poder contar com o apoio dos nossos colegas é muito importante. Porque por mais que na universidade a gente precise ser muito autônomo, a gente precisa muito buscar o conhecimento por vias próprias, vamos dizer assim, a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento atípico, onde nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tem acesso à internet, ou consegue fazer determinadas pesquisas, então poder contar com a ajuda, ou até mesmo com a compreensão de alguns professores, como aconteceu nesse período de pessoas não conseguirem fazer a prova ou entregar os trabalhos no tempo previsto, os professores eles sempre estavam ali dispostos a ouvir e te dar um prazo maior se fosse necessário, para que realmente ninguém fosse prejudicado por conta dessas circunstâncias que a gente está vivendo atualmente. Então, eu queria passar mesmo uma visão mais geral de alguns pontos principais que a gente acabou estudando nesse período. E apesar de ter 9 matérias, dava para levar. Se você conseguisse acompanhar as aulas e os materiais de apoio, dava para você ter uma compreensão boa do curso, da disciplina. Esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda tô aprendendo um pouco como é que grava, como é que lida um pouco com a câmera, etc. Mas se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você já deixar o seu joinha, tá? Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E um beijo e até o próximo vídeo.